Presidente da República criou então uma comissão multissetorial para alteração da divisão político-administrativa no país. Outro assunto também mais ou menos ligado a este foi o Presidente da República que submeteu à Assembleia Nacional então um documento sobre a revisão da Constituição. Vamos juntar os dois temas num só. Começo por esta decisão, esta criação da Comissão Multissetorial, Conceição, para esta divisão político-administrativa, chamemos-lhe assim. É a solução para que haja uma administração mais justa do território? Claudete, mais justa, só mais justa. Pronto. Eu, há cerca de 2 anos, há 2 anos esta parte, num painel de debate, eu levantei essa questão de quanto era crucial, na minha perspectiva, que houvesse uma discussão em torno de um novo olhar sobre o território. Eu penso que, na altura, falávamos de questões autárquicas e na minha concepção, portanto, o indicado para isso devia passar necessariamente pelo novo olhar sobre o território. Portanto, eu acho que foi uma medida, que é uma medida acertada nessa perspectiva, mas noutras também que já abordo. O ceticismo que tenho é o tempo, é o contexto. Chega bem, mas chega muito tarde. É uma boa medida, mas chega muito tarde. Muito tarde, porque estamos... eleitoral, né? Eu já vou. Eu penso que é tarde, porque nós estamos com um governo que mais 6 meses deve entrar numa gestão corrente devido às eleições. E eu espero, pela profundidade da situação, do tema, que isso, ao ser aberto, haja uma discussão como deve ser. O que é isso, como deve ser? Não é uma situação muito fácil, Claudete, embora defenda que o façamos. Porque senão corremos o risco de ter o problema que criou Berlim, a Conferência de Berlim, para a África. Nós, Angola, somos um macro-estado, portanto, que aglomera outras nações. E ao fazermos a divisão, e na altura nesse debate, todos os meus companheiros foram contra, precisamente por essa perspectiva. Porque hoje não podemos ser do Cacuzo e amanhã estamos numa outra... Até esse ponto de vista antropológico é muito complexo. E nisto também dizer que senti falta do Ministério da Cultura nessa comissão e espero que esses ministérios, departamentos ministeriais possam de fato buscar expertise, buscar especialistas, antropólogos, enfim, para que sem nenhuma pressa façamos as coisas como deve ser. E este é o problema. Sem nenhuma pressa, mas nós temos pressa porque nós temos um calendário que tem que ser obedecido. Efetivamente. Entretanto, o meu olhar não é meramente sobre a questão, a importância desse debate, não é simplesmente sobre a questão autárquica. Ele é, sobretudo, um olhar importante, uma base importante para olharmos o desenvolvimento do país. Como é que nós queremos projetar o desenvolvimento do país? Quando falamos de metro, quando falamos de tudo isso, as pessoas questionam, porque tem que haver uma base de visão a longo prazo. Qual é o projeto do país para os próximos 25 anos? E isso não é partidário, isso é nação, isso é Estado. As outras partes interessadas devem fazer parte deste pensamento para que nos próximos anos, as próximas gerações não sintam a necessidade de rever novamente. Não pode haver isso. Nós não podemos andar a dançar, ou estamos a norte, mas a sul, puxa, nós não podemos fazer isso. Então, é uma visão de nação, tem que ser feita uma agenda de consenso, em que as partes interessadas possam contribuir na construção de um projeto de desenvolvimento. Mas é também, além de um olhar ao desenvolvimento, de organização de Estado. Os acessos, a forma como podemos pensar a distribuição do poder, e essa é a sua questão, Claudete, é importante no âmbito dessa visão sobre o território. Sim. Eu estive numa abordagem no Instituto de Defesa Nacional, onde falávamos de como a forma como nós organizamos o território pode auxiliar melhor e mais eficiente distribuição do poder sobre o território. Estando o poder mais em Luanda, mais a norte, não terá mais ineficiência ao distribuir o poder do ponto de vista do tempo, da eficiência para o resto do território angolano. Portanto, ao invés de deslocar o centro do poder para uma outra zona do território, aqui estou a criticar o enfoque que se faz nesse comunicado para algumas províncias específicas, queria muito pedir o alargamento da visão. Porque essa premissa de olhar para alguns municípios é uma premissa colonial. Não é nova, é colonial. E, recentemente, 2014 e depois 2016, foi uma provocação feita já pelo professor Bonito de Sousa. Nada novo. Mas eu gostaria que a abordagem fosse um bocado mais ampla, não só olhar
a promoção de algumas comunas a municípios, mais 75 comunas a município, como era a proposta do professor Bonito de Sousa, mas olhar o centro de poder, como podemos efetivamente projetar o desenvolvimento do país.